Todos os lugares que passamos, vemos pessoas, vemos novos irmãos e fazemos amizades e vamos crescendo em nome de Jesus. Hoje é culto de ceia, né, pastor? Glória a Deus, e eu fico muito feliz por poder participar com os irmãos. Nós congregamos em Atlanta e servimos ao Senhor ali, ajudando na igreja. Eu gostaria de louvar o Senhor com o hino. Falando a história de um homem, maior pregador, maior missionário da história da humanidade. E ele nos dá esta mesma direção, esta missão, e que nós devemos seguir. Esse hino conta a história de Jesus. No começo era apenas um menino, trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. O que ele fazia? Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. Olha o que acontece. De repente um carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Esse é o nosso Deus, o maior carpinteiro, o maior pregador da história. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Quantos estão alegres de estar na casa do Senhor? É um privilégio muito grande termos recebido esses servos de Deus, essa família abençoada lá de Atlanta. Venha mais vezes visitar a gente, irmão Flávio. Aleluia. Irmão Flávio, acho que vai estar trabalhando aqui no teclado agora, né, Flávio? Aleluia. E com um privilégio muito grande introduzir aqui o pastor Richard, pastor lá numa igreja, Assembleia de Deus, lá em Belo Horizonte, como bem falou o pastor Altair. Eu até pedi permissão para ele fazer uma brincadeira e agora estou entendendo porque alguns irmãos não vieram na igreja hoje, porque acharam que era o Alexandre de Moraes que estava vindo aqui hoje. Daí acharam melhor não vir. Acho que ficaram com medo, viu? Acho que tiveram fazendo a manifestação. Aleluia. Mas glória a Deus.
É um privilégio muito grande ter aqui conosco esse servo de Deus que nesse momento vai trazer a palavra viva, a palavra santa, a palavra que por si só, ela tem todo o poder de mover em nossos corações, porque ela vem de Deus, amém? Então eu gostaria que a igreja em pé nesse momento recebesse o pastor Richard Carlos, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? É motivo de muita alegria estar aqui convosco, com todos os irmãos, para podermos celebrar ao Senhor, celebrar a Ele com júbilo, celebrar a Ele porque Ele morreu e ressuscitou. Deus, Ele é maravilhoso. Pode se assentar. Eu já quero fazer os meus agradecimentos. O pastor Oséias, eu louvo a Deus pela vossa vida, da sua muito digna esposa, por ter permitido de estar aqui no teu altar para ministrar a palavra, através do meu amigo, pastor Otair, irmã Glaucia, que já nos conhecemos há uns bons anos, né? Na época que eu conheci o pastor Otair, ele tinha mais um pouquinho de cabelo e eu tinha um pouquinho ainda, né? E o tempo foi se passando, a amizade permanece, e eu louvo a Deus por isso. Eu só ficaria em Miami, iria embora no dia 28. Aí pastor Otair, não, você tem que vir aqui. Eu falei, então tá, eu vou ir 2 dias, sexta-feira eu vou embora. Ele, não, você tem que ir na igreja domingo. Eu falei, meu Deus, aí só foi estendendo. Uma viagem que era para 8 dias, ela já está em 14 dias. Não é fácil, mas é muito bom estar aqui. Rever amigos como o Flávio e a Flávia, que é a esposa dele, chama Flávia, e também as meninas, que também é nosso amigo lá de Belo Horizonte, lá do Brasil. É muito bom estar em comunhão. Abra tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Hoje é um culto de Santa Ceia, não é isso, pastor? Celebração da morte, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero ler com os irmãos este texto, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 adiante. Todos acharam? Sucedeu que, no momento de ter oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar atrás o vosso coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava em volta no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amados irmãos, quantos aqui nesta manhã gostaria de fazer uma oração como essa de Elias e ser respondido na hora? Amém? Eu quero que a minha oração, que eu venha fazer a minha oração e que eu venha ser respondido na hora como Elias foi respondido. Foi instantâneo, pastor Altair. Elias orou e Deus enviou fogo do céu, consumiu o altar, e a vitória de Elias foi consumada naquele momento. Mas para nós, irmãos, termos a nossa oração respondida, nós precisamos ter algumas características que Elias tinha. Alguns pontos na vida de Elias que eu preciso ter, você precisa ter. Nós estamos vivendo em dias
que da qual muitas pessoas estão achando que o viver em Cristo, o estar em Cristo, é algo normal, é algo banal, é algo que da qual você pode estar de uma forma hoje, de outra forma amanhã. Mas nós queremos ser ouvidos por Deus, queremos ver a manifestação de Deus, queremos ver o poder de Deus, queremos ver o mover de Deus, queremos ter um milagre sobre a nossa vida, mas nós precisamos ter algumas características que Elias tinha na sua vida. E a primeira característica, eu vou falar de 4 características na vida de Elias. 4 características muito importantes na vida dele. Elias, ele era um homem de fé e obediência. Para Deus responder ele, teve que ter um processo, irmãos. Eu costumo dizer lá na igreja, ou às vezes que eu estou numa roda conversando, eu falo, nada começa da noite para o dia. Nada acontece da noite para o dia. Meus cabelos não caiu da noite para o dia. Eu não dormi e acordei careca. A pessoa que está um pouquinho mais cheinho, ele não engordou da noite para o dia, foi aos poucos. O seu rosto, o meu rosto, que ao longo dos anos foram mudando, criando alguns pés de galinha, algumas rugas, não foi da noite para o dia. É um processo da vida do ser humano. E a intimidade com o Senhor, ela também é um processo. Você não vem no culto hoje e diz assim: hoje eu estou no culto de Santa Ceia, vou sair para aquela porta, já estou completo, já estou totalmente cheio, não preciso de mais nada, agora é só Jesus voltar. Não, é um dia de cada vez, você chegando diante do Senhor, debaixo da sombra do Altíssimo, recebendo dele, sendo alimentado por ele. E para isso você precisa ter uma vida de fé e obediência. Elias era um tisbita, morador de Gileade. Não fala a genealogia de Elias na Bíblia, só fala que ele era tisbita de Gileade. E de repente esse profeta, o que me chama a atenção é que no capítulo 17, versículo 1, Elias vai até o rei Acabe e ele diz assim: ei, rei Acabe, não vai cair orvalho, não vai cair chuva sobre a terra. Pastor Taim, me dê água, por favor. Enquanto eu não liberar uma palavra. O que me chama a atenção é que não ficou sem chover. Obrigado. Segundo a palavra de Deus, foi segundo a palavra de Elias. Elias tinha tanta fé e era tão obediente a Deus que ele falou: olha, não vai chover enquanto eu não liberar a palavra. Ele não disse: assim diz o Senhor mandou dizer que vai ficar sem chuva. Não, Elias disse: vai ficar sem chover segundo a minha palavra. Sabe o que é isso, irmãos? É nós termos uma fé de dizer para o monte: saia deste lado e vai para o outro, que diz a Bíblia. A nossa fé, ela tem que ser no sobrenatural. E Elias creu no sobrenatural. Ele profetizou que ia ficar sem chover. E quando ele profetiza, quando ele exerce a fé, quando ele exerce a obediência, Deus vai lá e sela a palavra de Elias. Fecha o céu, fecha as comportas do céu. Elias tinha tanta fé, irmãos, que o Senhor virou para ele e falou assim: Elias, agora você profetizou que vai ficar sem chover, você profetizou que vai ficar sem chuva, agora você vai para o ribeiro de Querite. E lá no ribeiro de Querite, Elias, você vai ser sustentado por um corvo. O corvo vai levar pão para você de manhã e carne fresca, e à tarde pão e carne fresca. Raciocine comigo, irmãos. Um corvo, ele é da família do urubu. Ele é chamado de primo do urubu, porque o corvo, ele come não só carne petrificada, mas ele come carne sadia, ele come frutos. E de repente Deus vira para Elias e fala: ei, Elias, um corvo vai trazer carne fresca e pão fresco. Se Elias não tivesse fé e obediência, ele ia dizer: como assim? Um
corvo, do bico de um corvo. Mas Elias falou: não, se Deus falou, eu creio. E de manhã o corvo trazia pão e carne, à tarde pão e carne, porque Elias estava impregnado de fé e obediência. Para ele orar e o céu derramar fogo, ele creu. Ou melhor, ele cria no sobrenatural. Mas se você quer fazer uma oração e ser respondida, mas você não crê, como que a sua oração vai acontecer? Se você não obedece a palavra, a fé e a obediência, ela anda paralelo, irmãos. Não tem como falar que eu sou um homem de fé, e se nós não formos obedientes. Não tem como andar a fé e a obediência distante um do outro, tem que ser lado a lado. E Elias, um homem de fé e obediência, ele ficou no ribeiro de Querite. A Bíblia não fala quanto tempo, e a Bíblia diz que chegou um tempo, o ribeiro secou, e Deus virou para ele e falou: agora você vai para a cidade de Sarepta, e tem um negócio, Elias, você vai para uma terra pagã, para uma terra idólatra, e você vai ser sustentado por uma viúva. As viúvas de hoje, irmãos, tem aposentadoria, tem pensão. As viúvas de hoje, elas recebem 50% de todo o patrimônio que o marido deixou, e 50% dos filhos. As viúvas daquela época, 50% do patrimônio era do filho mais velho, e os outros 50% era dividido para os outros filhos. Ela não tinha pensão, ela não tinha aposentadoria. Aí de repente Elias, ele vai para Sarepta, uma terra idólatra e pagã. Irmãos, para poder ir para Sarepta, naquela época, era uma terra natal de Jezabel, era uma terra pagã, idólatra. Jezabel queria a cabeça de Elias, e Elias entra em Sarepta e ele encontra uma viúva com seu filho ali, com um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, para poder fazer um bolo e comer e morrer com seu filho. Mas de repente Elias, tão impregnado de fé e obediência, ele libera uma palavra para ela e diz: faz primeiro um bolo pequeno para mim, e depois você vive do resto. Sabe o que Elias está me ensinando? Que quando eu libero palavras proféticas, quando eu libero palavras cheias de fé, o milagre acontece na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha igreja, na vida da minha nação. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, que a incredulidade tem tomado conta dos corações. E nós temos que crer que o sobrenatural, ele está aí para acontecer, porque a igreja ainda não foi arrebatada. O Espírito de Deus está aí operando milagres. E a Bíblia diz que Elias então, quando ele pega o bolo pequeno e come, aí a viúva vai fazer o bolo para ela e o menino. Eu compartilhava isso ontem ali na casa do pastor Taí. Imagine comigo, a mulher ia lá no horário do almoço, pegava a botija de azeite e virava azeite na panela. Ela pegava a farinha e virava a farinha na panela, fazia o bolo e comia, dava ao menino. De tarde ela ia na mesma botija, na mesma panela, tirava a farinha, tirava azeite e fazia outro bolo. Assim foi 2 dias, assim foi 1 mês, assim foi enquanto não caiu chuva. Ficou 3 anos e meio, fazendo uma conta aqui. Se Elias ficou no ribeiro de Querite 1 ano e meio, 2 anos, a botija não deixou de jorrar azeite, a panela não deixou de dar farinha, porque Elias liberou uma palavra de milagre para ela. A sua oração, irmãos, tem que ser acarretada de fé e obediência. No ano de 94, eu era espírita. Fui ogã de terreiro de candomblé,
até 21 anos de idade. Minha avó era mãe de santo, tínhamos o terreiro na casa dela. Minha mãe já era convertida. Aí no ano de 94 eu sofri um acidente de moto. Eu estava muito bêbado e drogado. Acordei no hospital, João 23, em Belo Horizonte. E de repente o médico chegou para mim e falou assim: ei, às 13 horas você vai para o bloco cirúrgico, Richard. Não tem jeito. A sua perna esquerda vai ter que ser amputada até o joelho. Eu, como assim, doutor? Não tem jeito. Seu pé está morto, ele foi todo triturado, a sua perna foi toda triturada no joelho. Nós vamos ter que amputar a sua perna. Aí minha mãe estava do lado assim, em oração. Eu falei: mãe, não deixa não. Ela falou: meu filho, eu não posso fazer nada além de falar com meu Deus. E quando eu falo com meu Deus, eu creio que o meu Deus, Ele ouve. E minha mãe ficou ali do lado daquela maca, em oração. E eu ali querendo pular da maca, querendo fugir do hospital, com a perna para cima, toda triturada. Aí de repente, passou-se uma hora, já era meio-dia e pouquinho. Antes de eu ir para o bloco cirúrgico, chegou outro médico, de cabelos calados, olhos grisalhos, alto. Chegou perto de mim: você é o Richard Carlos de Almeida? Eu falei: sim. Olha, fique tranquilo, eu que vou fazer sua cirurgia, sua perna não será amputada. Eu falei: mãe, a senhora está escutando aqui o que o médico disse? Ela falou: que médico? Acabou de me falar aqui, a ele lá no corredor indo embora. Meu filho, eu não estou vendo médico nenhum. Você perdeu muito sangue, você estava muito bêbado, muito drogado. Você deve estar vendo coisa. Falei: mãe, ele conversou comigo aqui agora, a senhora do lado. Não, meu filho, eu não vi isso. Me levaram para o bloco cirúrgico às 13h15. Quando eu estava na maca para receber anestesia na coluna, quando me curvaram para dar anestesia, a porta do bloco cirúrgico fechada. De repente o médico que falou comigo, ele atravessou um passo largo pela porta como se fosse um fantasma. Parou em frente à maca, olhou nos meus olhos e disse: eu ouvi a oração da sua mãe e vou fazer tua cirurgia. Acordei 4 horas depois com a perna no lugar. Aí o doutor Pereira chegou para mim e disse: menino, você deu sorte. Na hora de fazer a cirurgia, nós conseguimos reconstruir o seu joelho, reconstruímos o seu pé. Mas tem um negócio: tu nunca mais vai pular, você não vai poder engordar, você não vai subir escada, você não vai andar de bicicleta, você não vai carregar peso, você vai ficar defeituoso, arrastando a perna pro resto da vida. Ei, irmãos, já tem mais de 25 anos, eu subo escada, carrego peso, já engordei, já emagreci, já envelheci, e a perna está uma benção. No meu pé cabe um bife assim, tampando o buraco que eu tenho de cicatriz. O meu joelho, ele, quando você olha aqui está reto, esse está para dentro. Aí quando você olha a vista lateral, ali, solto. Faço tudo e talvez até mais um pouquinho que você faz, porque eu trabalho com peso, subindo escada, fazendo tudo. Sabe o que é isso, irmãos? A oração acarretada de fé e obediência. Aquela mulher, 4ª série primária, com 2 calos no joelho, de tanto ficar ajoelhada orando, ela botava a boca no pó e Deus bradava do céu. Sabe o que nós precisamos hoje? É crer na nossa oração, obedecer a palavra, e Deus vai manifestar com fogo sobre a sua igreja. Segunda característica na vida de Elias. Primeiro, qual? Fé e obediência. Segundo, homem de coragem e atitude. Se você tem fé e é obediente, mas é medroso, irmãos, o inimigo ele vem sob o seu medo. E você não toma uma atitude para mudar de vida, ou para fazer algumas coisas, o milagre também não acontece na sua vida. Elias, um homem de fé e obediência, mas um homem de coragem e atitude. Após ficar 3 anos e meio sem chover, a Bíblia vai nos dizer que Elias, no capítulo 17, ele chega para Obadias e diz: Obadias,
vai até ao rei Acabe e diz a ele que eu quero falar com ele. Obadias virou para Elias e disse: ah, meu senhor, se eu for até o rei e dizer que tu quer falar com ele, e ele vier a ti, e tu não estiver aqui, eu perderei a minha cabeça. Elias virou para Obadias e disse: fale com o rei que eu quero falar com ele. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 17 que Elias, naquele momento, ele vira para o rei Acabe, e Acabe, quando vê Elias, no versículo 18, a Bíblia diz que Elias, o rei vira para ele e diz: és tu, perturbador de Israel? Elias, olhando aquela palavra do rei, chamando ele de perturbador, Elias dá uma resposta para o rei e diz: não, quem tem perturbado Israel é a sua mãe, é o seu pai, é a sua casa que tem adorado a Baal e a Balaíns. Elias então, naquele momento, chegando perante o rei, e ele desafia o rei. Ele fala: não, quem tem perturbado és tu, é a sua casa que tem perturbado. Elias teve coragem de enfrentar o inimigo, irmãos. Você não pode ter o medo do inimigo. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele de vós. Crente não tem que ter medo de macumba, crente que não tem que ter medo de despacho, crente não tem que ter medo de olho gordo, crente tem que resistir, revestido da armadura de Deus, resistir, e o diabo tem que partir em retirada. Elias então, cheio de coragem e atitude, ele diz: ei, eu vou desafiar vocês. Aí Elias olha para todo o povo e diz no versículo 21: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, também seguiu. Elias desafia Acabe e fala: até quando vocês vão ficar em dois pensamentos? Aí a Bíblia vai dizer que naquele momento, Elias então desafia os profetas de Baal. Foram 450 profetas de Baal e 400 de Azera, 850 profetas. E Elias estava com tanta fé e obediência, tanta coragem e atitude, que a Bíblia diz que Elias, quando os profetas de Baal começaram a clamar, chegou um ponto que os profetas de Baal estavam se autoflagelando. Aí Elias disse assim: clamem mais alto, talvez o teu Deus esteja dormindo. Clame mais alto, talvez ele esteja longe. Elias ainda foi irônico, debochou da cara deles. Irmãos, nós não podemos ter medo. No Brasil, quando teve o ano das eleições, todas as igrejas com medo, redes sociais dizendo: a igreja vai fechar, se tal partido político ganhar, a igreja vai acabar, nós vamos ter que fazer casamento de homossexual obrigado. Ei, meu irmão, nós não podemos recuar e nem ter medo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Principado e potestade que possa vir, irmãos, contra nós. A nossa coragem, irmão, e atitude tem que ser tão revigorante, porque se nós não tivermos coragem de mudar de vida, de tomar certas decisões, o milagre não acontece. Eu estou pregando aqui para mim mesmo. Tem área da minha vida que eu preciso ter coragem e atitude para mudar. Porque a palavra, ela fala primeiro com o pregador. Eu dizer que aqui não tem pessoa precisando para isso só em Belo Horizonte, eu seria hipócrita. A mensagem não viria da parte de Deus, mas Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Que Deus quer trazer algo novo, Deus quer mudar, mas tenha coragem, toma atitude no mundo espiritual.
Terceira característica. Primeiro, fé e obediência. Segundo, e atitude. Terceiro, altar restaurado. Depois que Elias viu todos os profetas de Baal clamarem, a Bíblia diz que Elias então, ele vai até o altar de Deus. Eu já vi pessoas pregando que Elias orou, era o mesmo altar de Baal. Não, Deus não recebe sacrifício no altar de Baal. O altar do Senhor estava quebrado, não tinha mais sacrifício, porque era uma imposição de Jezabel e de Acabe, não podia ter sacrifício ao Deus de Israel. Aí Elias vai perante o altar, e a Bíblia diz que ele começa a restaurar o altar. Ele coloca pedras em volta do altar, manda pegar 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Elias coloca lenha sobre o altar. Elias começa a colocar tudo sobre o altar e coloca o cordeiro sobre o altar conforme o mandamento. Restaurar quer dizer reconstruir, fazer de novo, renovar, colocar em pé. Elias colocou em pé o altar de Baal. E as 12 pedras que ele colocou fala de Cristo, porque Cristo é a pedra fundamental da igreja. Mateus 21, 42. Elias colocou as 12 pedras, já mostrando Cristo lá na frente. Estou colocando essas pedras, mas lá na frente vai ter a pedra fundamental da igreja. Elias então coloca lenha sobre o altar, em volta do altar. Lenha fala de fogo, fogo fala do Espírito Santo, Mateus 3:11. Então Elias restaura o altar para Deus responder. Para Deus responder hoje, irmãos, aqui é chamado de altar. Mas para Cristo, aqui é simplesmente um local para ficar em evidência para todos os irmãos. Para Cristo, isso aqui não é um altar, é um local de evidência para ver todos os irmãos e todos verem quem está aqui em cima ministrando ou cantando. O altar é a sua vida, é a minha vida. O altar é a nossa vida. E Elias restaura o altar. Para Deus responder ele teve que ter altar restaurado, irmãos. Se não tiver altar restaurado, Deus não responde com fogo. Eu dizia para a irmã Glaucia ontem, na noite passada eu fui muito incomodado. Num quarto aconchegante, uma cama que até me abraça. Eu falei, meu Deus do céu. Aí de repente o Espírito Santo começa a falar comigo na madrugada. E ele começa a dizer ao meu coração: restaura mais o teu altar, conserte o teu altar. Eu tenho muitas coisas para fazer. Não olhe para as dificuldades. Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Nós pegamos os nossos problemas e colocamos os nossos problemas no holofote. Nós colocamos o nosso problema em cima de um palanque. E o nosso problema fica em evidência na nossa vida. E nós esquecemos que sobre o nosso problema há um Cristo que opera milagres sobre todas as coisas. Aí o nosso altar fica fragilizado. As nossas emoções, o nosso emocional, o nosso espiritual, o nosso psicológico. Eu passei por um problema tão grave há 8 anos atrás, que eu perdi toda a estrutura. Eu lembro que um dia eu liguei para o pastor Utaí, conversei com ele quase 1 hora no telefone, e lamentando. Aí eu comecei a entender que muito mais além do que os meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas dores,
A minha oração pode ser respondida na hora, mas o meu altar precisa estar com as pedras no lugar, com a lenha no lugar, com o cordeiro sobre ele. Quarta característica. Terceiro, altar restaurado. Quarta, Elias entrega o de melhor. Como assim, pastor? O de melhor que Elias entrega. A Bíblia vai dizer, depois você vai ler lá no versículo 30, se não me engano, no capítulo 18. Elias manda pegar 4 cântaros de água, pastor, está aí. E ele fala assim: traga 4 cântaros de água, 3 vezes. Aí o que Elias faz? Ele derrama a água sobre o altar. Aí o povo deve ter ficado doido. Que é isso? Elias derramando água no lugar para pegar fogo? Sim, porque a água potável naquela época estava escassa. Era o de mais valioso. Não era o cordeiro, porque todo cordeiro que estava bom tinha que ser matado logo para ele não morrer de sede. Os pastores estavam matando os seus cordeiros para não morrer de sede, não perder o teu gado, comer a tua carne. Aí de repente Elias coloca 4 cântaros de água 3 vezes, somando 12 cântaros. Talvez um virou para o outro e falou: ei, esse Elias está doido, o que está acontecendo? Como assim derramar água sobre o altar para pegar fogo? Ei, o meu menino está chorando querendo água e Elias coloca água para pegar fogo. Ei, a minha casa não tem tempo que eu não lavo roupa. Ei, nós estamos sem água para se banhar e Elias coloca água sobre o altar. Ei, meu irmão, minha irmã, eu libero uma palavra para a tua vida. Quando você entrega o seu de melhor, Deus derrama fogo do céu. E a Bíblia diz que Elias então, ele colocou o de melhor sobre o altar. E depois que ele coloca o de mais valioso sobre o altar, aí sim Elias, ele vai para a oração. E ele começa a orar a Deus. E quando ele começa a orar a Deus, a Bíblia diz que ele diz: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu fiz conforme a tua palavra. Aí eu pergunto para você: você pode hoje dizer: eu tenho feito conforme a tua palavra? Responde hoje, porque eu tenho pregado conforme a tua palavra. Manifesta-se hoje, porque eu tenho feito segundo a tua palavra. Nós queremos ter a nossa oração respondida, irmãos. Mas como está a nossa fé e a nossa obediência diante de Deus? A Bíblia diz que Paulo foi levado ao Sinédrio. E de repente proibiram ele de pregar a palavra. Ou melhor, Pedro e João proibiram de pregar a palavra. Aí Pedro disse: o que é melhor, obedecer a Deus ou os homens? E a nossa obediência, ela abrange toda a área da nossa vida. Numa atitude, numa palavra, num cooperar na igreja, num atuar na igreja, dentro da casa, com os filhos, com o marido, com a esposa. A nossa fé e a nossa obediência, irmãos, tem que estar lado a lado. A Bíblia diz que Jó, ele chegou a dizer assim no versículo 19, capítulo 19: olha, os filhos da minha mãe viraram as costas para mim, os meninos zombam de mim na rua.
A minha mulher tem nojo do meu hálito. Só sobrou pele sobre os meus dentes. Quem dera eu ter uma caneta, não de pena, mas de chumbo para escrever isso. Aí ele diz assim: mas eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda consumida a minha pele, em minha carne, com os meus olhos eu verei a Deus. Jó estava dizendo: aconteça o que acontecer, eu já perdi todas as coisas, não tenho nem pele sobre o meu corpo, mas tem um negócio: eu creio que o meu Redentor, ele vive. Aí você está aqui longe da sua pátria, alguns longe totalmente da família, em um propósito, em um objetivo, cada um com o seu propósito. E às vezes você não vê as coisas acontecerem, porque a incredulidade tomou conta do teu coração. Aí a tua oração se torna palavras vãs, porque você ora, mas não crê que vai acontecer. Elias orou e aconteceu, mas ele teve uma caminhada de fé e obediência desde o início. Deus quer trabalhar no seu coração nessa manhã, porque Ele quer que você seja impregnado de fé e obediência hoje. E se você não tiver coragem de tomar uma atitude, as coisas não mudarão, irmãos. Deus, Ele quer mudar algo na nossa vida. Mas quando nós deixamos o medo tomar conta da nossa vida, não temos coragem de tomar algumas decisões, nós perdemos a bênção que Deus tem para nós. Por isso você tem que tomar uma atitude em algumas áreas da sua vida, seja pessoal, entre você e Deus. Sabe aquela roupa que está dentro do guarda-roupa, semi-nova, que não cabe mais em você, e você está assim: um dia eu vou vesti-la de novo. Deixa aqui, esse vestido aqui é maravilhoso, eu vou emagrecer, eu vou vestir ele. Mas só que passa 6 meses, passa 1 ano e nada de você vestir. Por quê? Você não tomou uma atitude na vida. Então quando você toma uma atitude, as coisas acontecem. Elias tomou uma atitude, desafiou profetas de Baal e de Azera, e Deus respondeu com fogo. Altar restaurado. Deus, Ele quer que o teu altar esteja restaurado. O livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, diz que o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que confiam nele. Então quando você confia nele, você restaura o seu altar para ele manifestar sobre a sua vida. Será que o teu altar hoje pode vir um incenso suave do Senhor? Será que você tem entregado o seu de melhor para Deus? Será que você tem entregado o melhor do seu tempo para Deus? Será que a tua oferta é sempre a nota mais baixa que está na sua carteira? Será que você, quando se prepara para cantar ou para pregar, você se prepara com intensidade para entregar o melhor louvor, para entregar a melhor mensagem, ou é de qualquer jeito? Deus quer que eu e você venhamos dar a Ele o nosso de melhor. Esse papo furado é para Jesus mesmo, tá bom? Não, irmãos.
Para ele é o de melhor. Elias colocou o de melhor no altar, o de mais valioso. E quando ele colocou o de mais valioso, o fogo de Deus caiu sobre o altar. Será que você está tendo essas características sobre a sua vida? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Medite agora como está a sua fé e a sua obediência a Deus. Como está a sua coragem e a sua atitude? Medite como está a restauração do seu altar. Será que você tem entregado de melhor para Deus? O de melhor Jesus entregou por nós. A sua vida. Morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Morreu na cruz do Calvário por nós. Morreu na cruz do Calvário para nos trazer uma nova vida. Depois que Abraão, ele resgata o seu sobrinho Ló da guerra com os reis ali de Sodoma. Ele resgata o rei de Sodoma. E a Bíblia diz que o rei queria dar prata, ouro para Abraão. Aí Abraão falou: não, eu não quero de ti nem uma sandália, para que amanhã você diga: eu enriqueci a Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que a riqueza dele, a multiplicação dele, viria das mãos de Deus. Se a tua riqueza, o teu dólar, o teu real não vier da mão de Deus, não adianta nada, meu irmão, minha irmã. Você se torna um miserável, um cego, um nu. Mas aquilo que vem da parte de Deus é o melhor para a nossa vida. Posso pedir para colocar? Coloca assim em pé, por favor. Irmãos, eu converti no ano de 98, dia 6 de julho de 98. Eu estava com 21 anos de idade, mas eu comecei tudo muito cedo. Comecei tudo precoce. Fui pai com 15 anos. Comecei a usar droga, bebida, com 13 para 14 anos. Em Belo Horizonte eu comandava 18 favelas, com todo tipo de droga que você imaginar. A minha cadeia dava 42 anos. Eu tinha 6 crimes nas costas, com apenas 21 anos de idade. Um menino. Homicídio, tentativa de homicídio, contravenção penal, tráfico de drogas. Mas dentro da minha casa, como eu disse, havia uma mulher extraordinária. Saudoso amigo, pastor Luiz Carlos, amigo meu do pastor Taí. Quando ele ia lá em casa, minha mãe morava do lado. Ele falava: Rich, eu tenho que ir lá ver sua mãe. Ele cumprimentava minha mãe e falava assim: deixa eu ver como é que está aí. Ele gostava de pegar no joelho dela, com todo respeito, porque minha mãe tinha 2 calos pretos nos 2 joelhos, desse tamanho, que você podia raspar com faca, de tanto ficar em oração. E antes de converter, eu virei para ela e falei: mãe, para com esse negócio de ficar rezando aí, mãe. Minha vida é essa, eu escolhi isso. Ela virou para mim e falou: meu filho, Jesus falou comigo que eu
e a minha casa seria salva. Aí um belo dia, trancado dentro da prisão de 7 Lagoas, o Espírito de Deus entrou naquele lugar. Eu saí pela porta da frente, entreguei a vida a Jesus. E quando eu entreguei a vida a Jesus, o pastor virou para mim e falou assim: olha, a partir de hoje você vai clamar pelo sangue de Jesus. E quando você clamar pelo sangue de Jesus, você vai passar a entregar sempre o seu de melhor para Ele. Eu falei: como assim, irmão? Ele falou: olha, você tem que entregar a sua adoração. Se você quiser xingar um palavrão, você dá glória a Deus. Porque aí, em vez de você entregar para o diabo, você entrega para Deus. Ei, em vez de você ir lá pegar uma cocaína para você cheirar, você dá uma oferta na igreja. Eu falei: como assim? Tá ficando doido? Ele falou: você vai passar a entregar o seu de melhor e você vai ter mudança de vida. Ei, meu irmão, minha irmã, do dia que eu aceitei a Jesus até o dia de hoje, eu nunca tive uma recaída, nunca voltei para trás. Eu tenho meu nome limpo no mundo inteiro, já fui mais de 18 países. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque eu entendi que eu preciso ter fé e obediência. Eu entendi que eu tenho que ter coragem e atitude. Eu entendi que eu tenho que restaurar o meu altar dia após dia até Jesus voltar. Eu entendi que eu preciso entregar o meu de melhor para Deus derramar fogo do céu. E hoje, meu irmão, minha irmã, os meus vizinhos que falavam o drogado filho da irmã Onofra, hoje eles falam o pastor Richard. Eu moro na mesma casa que era dos meus pais, fui nascido e criado nela, porque Deus falou comigo: você não vai mudar daí, porque aonde for lugar de desonra, todos vão ter que ver a minha glória sobre a tua vida. Não como quando Deus fala que vai ver a glória sobre a tua vida, não como um ato de vingança, de inveja. É Deus mostrando assim: todos vão ver que eu tenho o poder de fazer todas as coisas. É isso que Deus quer fazer na tua vida. É isso que Deus quer fazer na tua casa. É isso que Deus quer fazer na tua família. Minha filha se distanciou dos caminhos do Senhor, retornou tem uns 8 a 9 meses. Aí ontem, eu segurei para não atrapalhar o almoço ontem, quando ela mandou um vídeo para mim. Ela mandou um vídeo palestrando para adolescente ontem. Aí quando eu peguei aquele vídeo, meu olho encheu d'água. Eu falei: deixa eu dar um de macho aqui, não vou chorar não. Mas por dentro eu comecei a me derramar de alegria, porque as minhas orações estão sendo respondidas. E na tua casa será o mesmo, na tua família será o mesmo, porque Deus, Ele é o mesmo, basta nós fazermos o mesmo. Eu vou orar por você agora. Você que quer ter uma mudança de vida, dentro dessas características que eu falei de Elias, saia do teu lugar, eu quero orar por você aqui à frente. Eu não sei se você precisa ter mais fé e obediência. Eu não sei se você precisa ter mais coragem e atitude. Eu não sei se você precisa restaurar o seu altar. Eu não sei se você precisa entregar o seu de melhor. Mas eu sei que Deus hoje, Ele está mudando a minha vida e a tua vida com esta palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Deus eterno, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, estão aqui os teus filhos e filhas, ó Pai, com um propósito, um objetivo, Senhor,
de ser tocado pelo Senhor, de ser moldado pelo Senhor, ó Pai. Pessoas que precisam ser impulsionadas à sua fé, pessoas que precisam, ó Pai, ser mais obedientes, pessoas que precisam ter coragem e tomar uma atitude de mudança de vida, Pai. Pessoas, Senhor, que precisam restaurar o altar, pessoas que precisam entregar o seu de melhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor venha derramar do céu sobre eles e elas, ó Pai, de uma forma especial, Senhor, para que eles venham experimentar a glória do Senhor, a resposta do Senhor, para que eles venham experimentar o mover do Senhor, ó Pai. Arabacandarabachekete mandarabagandorobochocotomondorobogocho mandarabagai. Recalabachorebe-gandarabachekete mandarabá. Sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel a mim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quem sabe canta. Eu sei que tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Eu queria que você desse um abraço a alguém que está do teu lado aí. Elânia, Deus te abençoe, abençoe a tua vida. Dá um abraço. Sinto a presença de Deus. Sinto a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá glória a Deus aí, irmão. Quem sabe você vai ser renovado aí agora. Deus, dá uma glória aqui neste lugar. Alabastere babalabastere bacaias. Tem alguém que está aguardando por uma solução, algo que está te incomodando? Você precisa de intervenção de Deus em alguma área especial na tua vida? Levanta a tua mão. São várias pessoas. Deus de milagres. Sabia de uma coisa? Aquilo que você recebeu hoje como instrução da palavra de Deus, por exemplo, fé e obediência, coragem, atitude, restauração do altar, entregar a Deus o que é melhor. Eu perguntei aqui, quem é que está precisando da intervenção de Deus numa área? Você sabia que aquilo que você recebeu hoje, se você dizer, eu aceito, eu quero aplicar isso na minha vida, já começa a valer. Se a gente entender que o que nós aprendemos hoje é pré-requisito para o caminho do milagre, se você tomar essa decisão hoje, você já está apto a receber o teu milagre agora. Receba aí em nome de Jesus, Pai.
Muitas mãos se levantaram, porque preciso de uma intervenção do teu agir na sua vida. E eu ministro agora, em nome de Jesus. Onde tem uma mão levantada agora, entra com providência e com solução. Eu oro e ministro.